Esse é meu primeiro vídeo tutorial para a internet. Eu vou mostrar como configurar o GameMaker para compilar para Android. Nós vamos abrir o navegador e vamos digitar esse endereço. Vou traduzir a página. Esta é a página do artigo da YoYo Games que mostra como você pode configurar o GameMaker para Android. E nós vamos clicar nesse link. Aqui mostra os SDKs necessários. Nós vamos clicar nesta versão. Atualmente o GameMaker já atualizou a versão, mas eu vou mostrar como configurar essa versão, a 2024.14, que é a versão que eu estou utilizando no momento. Agora nós vamos clicar em Guia de Configuração do Android. E aqui você pode conferir as versões do SDK necessárias para esta versão do GameMaker. A versão necessária é Koala 2024.1.2 Patch 1. Vamos clicar e abrir os arquivos de download. Vai ser direcionado para a página do Android Studio. Você deve concordar com os termos. Vou pesquisar pela versão do Android. Aqui eu achei o Android Studio Koala 2024.1.1 Patch 1. Aqui eu já localizei a versão correta. E nós vamos clicar em Windows 64 bits. Vamos escolher a pasta para salvar. E aqui o download foi iniciado. Vou pressionar Ctrl J para exibir os downloads. Aqui o download está sendo feito. Ele vai levar um tempinho para fazer o download, dependendo da velocidade da sua internet. E aqui o download foi concluído. Vamos clicar na pasta para abrir e localizar o arquivo. Agora nós vamos fazer a instalação. Vamos dar um clique duplo sobre o executável. Avançar. Aqui nós vamos desmarcar essa opção de dispositivo virtual do Android. Você pode ver que ele vai economizar bastante espaço, a menos que você queira fazer a instalação, você deixa marcado. E depois nós vamos clicar em Next. Aqui mostra o diretório que vai ser salvo. Vamos clicar em Próximo. Próximo. Começou a instalação. O download foi concluído, vamos clicar em Próximo e em Finalizar. Ele vai abrir o Android Studio. Vamos iniciar a configuração do Android Studio. Vamos clicar em Próximo. Agora nós vamos clicar em Customizado. Próximo. E aqui novamente, ele vai instalar por padrão a API 36. Não tem como alterar isso. Novamente está marcado o dispositivo virtual. Eu vou desmarcar para economizar espaço, porque eu não vou fazer uso disso. Eu vou utilizar um dispositivo físico para testar. E agora nós vamos escolher a pasta para salvar. É recomendado que você salve o mais próximo possível da raiz para evitar problemas com o comprimento do nome. E nesse caso eu vou criar uma pasta para salvar dentro de Android SDK, bem no disco C. Então você clica no ícone da pasta e aqui nós vamos escolher o diretório. Vamos clicar em adicionar pasta. Eu vou escrever o nome da pasta como Android SDK. Clicar em OK. OK novamente. Aqui já alterei a pasta. Vamos clicar em Próximo. Aqui mostra quais são os recursos que serão instalados. E vamos clicar em Próximo.
Você deve concordar com os termos e clicar em próximo. A instalação dos componentes foi iniciada, levará um tempo até completar a instalação. A instalação foi concluída, nós vamos clicar em finalizar. Na janela inicial do Android Studio, vamos clicar em mais ações e depois em SDK Manager. Aqui você pode marcar essa caixinha de verificação para esconder os pacotes obsoletos. E você pode clicar nessa outra caixinha de verificação do lado para mostrar os detalhes do pacote. Vamos encontrar a API 35. Tudo que você precisa é marcar esta opção Android SDK Platform 35, conforme está descrito aqui. Agora você precisa de Android SDK Build Tools 34. Você vai clicar nesta outra aba, SDK Tools. E aqui nós vamos marcar também a opção 34, que é a versão exigida pelo GameMaker. Agora nós vamos instalar a versão do NDK, que é essa versão 27. Vamos encontrar ela aqui. Aqui está o NDK. Vamos encontrar a versão 27. E aqui está ela. Vamos marcar. E agora nós precisamos marcar também Android SDK Platform Tools, versão, aqui demonstra a versão 35.0.2, mas que pode ser a versão 36. No caso, neste momento, já tem a versão 37. Aqui diz que é a versão 35 ou mais recente. Aqui, como nós podemos ver, ele já vem com a versão mais recente, que é a versão 37. E ela já está marcada. Agora nós vamos aplicar. Aqui diz o tamanho estimado do download. Vamos clicar em OK. E ele vai iniciar a instalação. Novamente vai levar um tempinho até terminar a instalação. Terminou a instalação, vamos clicar em finalizar. OK. E vamos fechar o Android Studio. Agora nós vamos iniciar o GameMaker. Aqui na janela do GameMaker nós vamos clicar em File. Vamos em Configurações de plataforma. E depois em Android. Aqui nós vamos selecionar os diretórios para os SDKs. O primeiro é o SDK do Android. Vamos clicar nas reticências para abrir a caixa de diálogo, na qual vamos selecionar a pasta. Se você tiver seguido a recomendação, a sua pasta vai ser Android SDK no diretório raiz, no disco C. Então vamos selecionar essa pasta, entrar dentro dessa pasta e selecionar a pasta. Você pode ver que aqui foi encontrado, ficou essa escrita em verde. E agora vamos selecionar o local do Android NDK. O local do NDK, ele vai estar dentro da pasta Android SDK, na pasta NDK. Vamos entrar dentro da pasta, vamos selecionar a versão e clicar em selecionar a pasta. Você pode ver novamente que foi encontrado. E agora vamos escolher o Java JDK, que ele também vem com a distribuição do Android Studio. Já o JDK vai estar dentro da pasta do Android Studio. Quando eu cliquei aqui, ele já automaticamente abriu a pasta do Android Studio. Você vai até a pasta do Android Studio que está no disco C, arquivos de programas, Android, e nesta pasta Android Studio. Vamos abrir a pasta. Vamos selecionar a pasta JBR e clicar em selecionar pasta. Novamente foi encontrado. O próximo passo é criar uma Key Store, que é o que você vai utilizar para assinar no aplicativo na Google Play. Aqui nós temos o nome do arquivo. Logo abaixo nós temos o nome, que você pode digitar o seu nome. No caso eu vou colocar meu nome. Abaixo nós temos o password, que você pode digitar um valor alfanumérico. Você não pode utilizar símbolos. Ele pode ter o comprimento de até 6 caracteres. Depois nós vamos criar um alias. Neste exemplo eu vou utilizar meu alias.
E depois nós vamos criar um password para o alias. Nesse caso, o password ele tem que ser o mesmo password que você digitou logo acima, porque é uma exigência. Do outro lado, nós podemos digitar aqui a unidade organizacional. Você pode simplesmente deixar como está. Logo abaixo, a organização, que seria o nome da sua empresa, do seu estúdio. Eu vou só digitar a minha empresa. Abaixo temos o local, que é a cidade, onde você está localizado. Eu vou digitar a minha cidade. E abaixo a sigla do país. No caso, eu vou colocar BR. E depois você clica em gerar Keystore. Seleciona a pasta. E agora eu vou colocar o nome do arquivo. No meu caso, eu vou chamar de meu jogo. E clicar em salvar. E aqui a Keystore foi gerada. Vamos clicar em aplicar. E OK. E finalizar. Aqui está feito. O próximo passo é configurar as opções do Android. Vamos clicar nessa engrenagem que são as opções do jogo. E depois em Android. Aqui na aba geral, nós temos o nome para mostrar, que vai ser o nome do seu jogo. Vou digitar o nome do jogo. Aqui nós temos a versão, que eu vou manter na versão 1.0.0, e o nome do pacote, que segue esse padrão. Aqui onde tem Company, você vai digitar o nome da sua empresa, e logo abaixo em Game você vai digitar o nome do seu jogo. E aqui nas configurações de compilação, já está selecionado a API 35. Logo abaixo ele mostra qual é a biblioteca suportada, o SDK padrão, o SDK alvo, né? O SDK mínimo e o SDK de compilação. Por enquanto você não precisa alterar isso, pode deixar como está. Se o seu não estiver na API 35, clique e selecione a API 35. Agora em arquitetura você pode escolher entre 3 tipos de arquitetura. Você pode marcar as que você tem interesse. Basicamente você tem a ARMv7 e a ARM64, que são as versões 32 bits e 64 bits respectivamente. A versão 64 bits acho que começou com a versão 8 do Android, mas a ARMv7, que é a versão 32, ela se estendeu até a versão 10 do Android. A partir da versão 10 eu acredito que todos são 64 bits. E em orientação você pode escolher qual é a orientação do seu jogo. A primeira opção é permitir orientação retrato. A segunda é permitir que ele seja flipado, ou seja, mostrar na orientação retrato nos 2 sentidos. Você gira o telefone. A terceira opção é a orientação paisagem. E a de baixo permitir que ele seja flipado para orientação paisagem. No meu caso eu vou desmarcar as orientações paisagem porque o meu jogo ele é na orientação retrato. Depois de selecionar as opções, você clica em aplicar. E você tem outras abas como os ícones adaptativos que você pode selecionar. Nós não precisamos fazer isso agora para fazer o teste. Nesta opção, basicamente, você vai utilizar para definir os ícones para os diferentes dispositivos, nas suas diferentes resoluções. Logo abaixo, na configuração dos gráficos, você deve marcar interpolar cores entre pixels. Você só desmarca essa opção se o seu jogo for pixel art. Vamos selecionar a opção 24 bits para ter uma melhor qualidade de imagem. 16 bits ela fica ruim principalmente com gradientes. Dispositivos, você pode escolher suportar apenas dispositivos com GPU ou instalar em qualquer dispositivo Android. Eu vou marcar para instalar em qualquer dispositivo Android. E quanto à escala, eu vou manter a razão de aspecto. Na aba ícones, você faz a mesma coisa que na ícones adaptativos, porém, para as versões mais antigas, vou deixar a internet habilitada e vou apenas desmarcar a função Bluetooth. Clique em aplicar e OK. No seu dispositivo Android você deve ir em configurações, sobre o telefone e em informações de software. Sobre o número da compilação você deve tocar 7 vezes para ativar o modo desenvolvedor. Após ativar o modo de desenvolvedor você deve retornar para o menu anterior. E na última opção, tocar em opções de desenvolvedor. Você deve encontrar a opção depuração USB e tocar para ativar.
Agora nós vamos selecionar o dispositivo para o qual nós queremos compilar, que no caso é o Android. Nós vamos clicar neste botão alvo, vamos selecionar Android. No meu caso, o módulo não está instalado. No caso, eu tenho a licença para dispositivos móveis. Vou clicar para poder instalar o módulo. Vou clicar novamente em alvo. Aqui na saída nós temos a opção VM, que é máquina virtual. Você utiliza código interpretado. E logo abaixo nós temos YYC, que é o código nativo. Eu geralmente uso o código nativo, porque o desempenho é melhor. Mas neste exemplo eu vou manter máquina virtual. Se você quiser testar o jogo num dispositivo durante a compilação, você pode clicar neste ícone do lápis em dispositivo e vamos selecionar um dispositivo. Com o telefone configurado e conectado na porta USB, nós vamos clicar em detectar dispositivo. Ele vai solicitar a autorização do seu dispositivo. No seu dispositivo você vai conceder a permissão e está feito. Você pode clicar em testar a conexão para ver se tudo está funcionando corretamente. Eu vou selecionar para compilar para RMV7, pois o dispositivo que eu estou utilizando para teste ele é 32 bits. E agora o último passo é executar. Com o dispositivo conectado, você só precisa clicar em executar ou teclar F5 e ele vai iniciar a compilação. Caso você está compilando o seu jogo sem um dispositivo conectado, você vai utilizar a função criar APK. Ele iniciou a compilação. A primeira vez que ele é executado, ele vai demorar um pouco mais. Das próximas vezes, ele vai executar mais rapidamente. Se algo estiver faltando, ele vai fazer o download dos componentes necessários. Aqui apareceu a informação de que a instalação foi bem sucedida e ele vai começar a fazer a instalação no dispositivo. A instalação foi bem sucedida e ele iniciou o jogo no dispositivo.